O que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo. A revelação que se desdobrará nos próximos minutos toca não apenas no lado escuro da alma humana, mas no ponto exato de sua falência, no calcanhar de Aquiles da persona que se arroga ser invulnerável. O narcisismo, meus amigos, não é meramente um conjunto de traços irritantes ou uma arrogância social. É, na verdade, uma fortaleza psíquica construída sobre uma cratera, uma estrutura de mentiras que esconde um abismo tão profundo que a própria alma daquele que a habita se recusa a olhar para dentro. Esta fortaleza tem pontos cegos, rachaduras internas, e são exatamente esses pontos de fragilidade estrutural, essas 7 falhas fatais que provocam a implosão de dentro para fora. A autodestruição do narcisista não é um castigo divino, é o resultado matemático da sua própria arquitetura psicológica. A linguagem que usamos hoje é a da psique, a da sombra que exige pagamento. A maioria das terapias, dos livros e das discussões superficiais focam exclusivamente em como você, a vítima ou o observador, deve se defender da projeção e da dor. Poucos se atrevem a olhar para dentro do predador, para os mecanismos internos de falência que ele mesmo arma e que, inevitavelmente, o consomem. Isso é o que a psicologia profunda de Jung nos ensina e o que o mundo ignora, preocupado demais em julgar a superfície para perceber o terremoto que ocorre no subsolo da psique. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos eu vou entregar a chave mestra que desativa o último e mais sutil desses 7 golpes. É a única ferramenta que garante não apenas a sua liberdade imediata, mas a ruína definitiva e inevitável da persona narcísica, transformando a projeção de dor deles em retorno de dor para eles. Como o próprio Dr. Carl Jung nos advertiu com a frieza de um observador da natureza humana, o maior perigo reside na identificação excessiva com a máscara social, a persona. Essa identificação cega é o motor desses 7 mecanismos autodestrutivos, pois a persona se torna tão rígida, tão cristalizada, que o fluxo da vida psíquica, o movimento constante da individuação, é interrompido. Esses 7 golpes são, portanto, a vingança silenciosa do inconsciente coletivo contra a rigidez do eu inflado. Não pense que isso se aplica apenas a outros, aos monstros distantes das manchetes. Se você já lidou com a frieza de alguém que parecia sugar sua energia ou se sentiu esvaziado, diminuído ou emocionalmente desorganizado, saiba que um desses 7 golpes já está em andamento na sua vida, e sua reação pode, ou não, ser o combustível que ele precisa. Quando eu revelar o 4º golpe, aquele que chamo de o espelho quebrado, você vai entender por que a sua dor, a sua retirada e o seu silêncio se tornam, ironicamente, o caminho para a implosão deles. Você vai descobrir a revelação profunda do 7º golpe, a armadilha final da onipotência que eles mesmos montam e na qual caem sozinhos, presos na sua própria teia de mentiras. Eu vou te dar as estratégias de silêncio, de desengajamento emocional e de retirada arquetípica que ativam esses mecanismos destrutivos no psiquismo deles. E, finalmente, a solução, a blindagem da sua alma contra a projeção venenosa e a verdadeira liberdade que nasce do processo de individuação. Ao final deste vídeo, vou revelar qual é o único arquétipo que o narcisista jamais consegue incorporar, nem mesmo em seus sonhos mais grandiosos, e por que essa falha estrutural e ontológica é o gatilho final da sua destruição total. O primeiro golpe que o narcisista arma contra si mesmo é a fome incessante, que é, em essência, a projeção da sombra. O narcisista é um poço sem fundo, mas a natureza deste poço não é financeira ou material, é energética e espiritual. A alma narcísica, tendo rejeitado a própria sombra, a parte imperfeita, falha e humana que todos carregamos, projeta essa sombra rejeitada no mundo.
O eu inflado não pode admitir a miséria, o medo ou a carência. Então, ele vê essa miséria, medo e carência no outro. O paradoxo é cruel. Ao projetar a sombra, ele não a elimina, apenas a torna externa e incontrolável. Ele se alimenta da validação, do reconhecimento e da energia alheia. Mas essa alimentação é viciada. Imagine um homem com um buraco no estômago tentando se alimentar. Ele come, a comida cai, o buraco nunca se fecha. O suprimento que ele exige de você, seja admiração, medo, pena ou fúria, é apenas um curativo temporário para o buraco ontológico que ele criou ao se separar de si mesmo. O golpe é a lei do retorno. Quanto mais ele se alimenta, mais ele confirma para si mesmo que está fundamentalmente incompleto e dependente do exterior. Essa dependência é a antítese da força que ele tenta exibir. Ele se torna um escravo da fonte externa. E essa escravidão, em termos junguianos, é o oposto da individuação. A individuação exige que você integre a sombra, reconheça a totalidade e encontre o self no centro. O narcisista, ao buscar a totalidade no olhar do outro, garante que jamais se encontrará, vivendo uma existência de perpétua insuficiência. Esta é a primeira lei da autodestruição narcísica. A negação da falta interna gera uma fome externa insaciável. O golpe é que ele precisa de você para viver, e essa necessidade, quando você retira o suprimento, o condena à inanição psíquica. Ele tenta sugar o self dos outros, mas apenas se afoga no vazio que ele insiste em não preencher por conta própria. É a vingança do buraco. O segundo golpe que se desenha no palco da psique é o espelho quebrado. Este golpe está profundamente ligado ao fracasso da persona. A persona, essa máscara social que o narcisista veste, é a sua obra-prima, meticulosamente polida, para refletir a imagem da perfeição, da superioridade, da competência absoluta. O problema é que a persona narcísica é feita de vidro muito fino e é incrivelmente frágil porque não é sustentada por nada sólido internamente. É uma armadura sem cavaleiro dentro. O narcisista vive para a imagem que ele vê no espelho do olhar alheio. O mundo é o seu espelho. Quando esse espelho reflete admiração, ele se sente real. Quando o espelho reflete medo, ele se sente poderoso. Mas quando você, a fonte do reflexo, se retira, ou pior ainda, ousa refletir a verdade nua, a insegurança, o medo, a fragilidade por trás da máscara, o espelho quebra. O golpe secreto aqui é que ele não suporta o paradoxo da sua própria existência, a imagem pública de força contra o terror privado de ser insuficiente. Quando o espelho quebra, o que ele vê não é mais o super-homem, mas a criança aterrorizada e carente que ele sepultou na sombra. Essa visão é tão aversiva que desencadeia uma fúria destrutiva, primeiramente direcionada ao espelho, você, mas que, inevitavelmente, o desgasta. Sua reação de retirada, de desengajamento silencioso, é a rachadura nesse vidro. Você não precisa brigar, discutir ou provar seu ponto. A simples recusa em participar da encenação, em ser o espelho que ele manipula, força-o a olhar para o que está por trás da máscara. E a visão da sua própria sombra, desprovida de adornos externos, é o veneno lento que corrói a base da sua identidade. Lembrem-se das palavras de Jung sobre a individuação. O processo de tornar-se inteiro exige que aceitemos as nossas imperfeições, que enfrentemos a sombra. O narcisista se recusa a esse processo fundamental. Ele vive como uma estátua de sal, perfeita na forma, mas incapaz de absorver a umidade da vida real, e que se desfaz ao menor contato com a autenticidade. O terceiro golpe é o exílio do herói. Na psicologia junguiana, o arquétipo do herói é fundamental para o desenvolvimento do ego.
O herói é aquele que enfrenta o dragão, o inconsciente, a sombra, atravessa o limiar e retorna transformado, trazendo o tesouro para a comunidade. O narcisista imita o herói, mas o trai. Ele quer a glória, os louros, o reconhecimento, mas ele se recusa ao sacrifício e à vulnerabilidade que definem a jornada. O golpe é este. O narcisista é incapaz de sacrifício genuíno. O sacrifício não é um ato de autopromoção, é a entrega do ego a algo maior, seja a um propósito, a um relacionamento autêntico ou ao processo de individuação. O narcisista é pura autopromoção e autopreservação do ego inflado. Ele pode fazer gestos grandiosos que parecem sacrifícios, mas são apenas investimentos calculados para receber validação em dobro. Sua incapacidade de se humilhar, de admitir o erro ou de se render à dor do outro o impede de completar a jornada arquetípica. Ele permanece eternamente no primeiro estágio, o estágio da pretensão. Estar exilado do arquétipo do herói significa que ele nunca ganha o verdadeiro tesouro, que é a maturidade e a integração do self. Ele pode acumular poder, dinheiro ou fama, mas estes são apenas brinquedos na sua mão vazia. A alma exige o confronto com o dragão interno. Se ele se recusa, o dragão permanece ativo, mas não no campo de batalha, e sim no porão da sua própria psique, consumindo-o em ansiedade, paranoia e ressentimento. O verdadeiro poder é a vulnerabilidade. Ao rejeitar a vulnerabilidade, ele condena sua jornada a ser uma repetição vazia de performances. O herói de barro se desfaz na primeira chuva de críticas ou desapontamento. O quarto golpe, extremamente crucial para quem se relaciona com o narcisista, é o cativeiro do tempo. Este golpe revela a recusa do narcisista em lidar com a sincronicidade e o ciclo. O narcisista vive em um tempo distorcido. Para ele, o passado é maleável, reescrito para engrandecer seu eu. O futuro é garantido pela sua suposta superioridade. O presente é apenas o palco onde a persona atua. O conceito junguiano de sincronicidade fala sobre a conexão significativa de eventos internos e externos, a dança misteriosa do universo. Para o narcisista, não há mistério, apenas controle. Ele tenta controlar o tempo, a narrativa, a memória e, acima de tudo, o ciclo natural de perdas, ganhos, erros e aprendizados. O golpe de destruição reside na sua incapacidade de se mover com o fluxo da vida. A vida é cíclica. Há o florescimento e a decadência, o ganho e a perda, a luz e a sombra. O narcisista tenta viver apenas no eterno florescimento, no eterno ganho, negando a decadência e a sombra. Ao negar o ciclo, ele se recusa a crescer. Ele permanece emocionalmente estagnado, preso em um ego inflado que exige resultados imediatos e perfeitos. A sua própria rigidez temporal o torna obsoleto. Enquanto o mundo se move, ele tenta congelar o reflexo que mais lhe agrada. O tempo é o seu carrasco mais cruel. A vida, o ciclo arquetípico, exige transformação contínua. Ao recusar a transformação, ele se condena à repetição monótona e, eventualmente, à irrelevância. Quando você se afasta e se recusa a reviver o ciclo de abusos, você o força a encarar o tempo não preenchido, o vazio de sua existência sem conteúdo interno. O silêncio da vítima que se afasta não é apenas um adeus, é o som do relógio que o lembra da sua estagnação. Este golpe o faz se consumir na própria impaciência e na raiva impotente de não poder manipular a passagem implacável dos momentos. Ele se torna o prisioneiro de seu próprio passado reescrito e de um futuro que nunca chega, porque ele se recusa a pagar o preço do presente. O quinto golpe é o labirinto vazio, que se manifesta como a falta de conexão com o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é a vasta biblioteca de experiências humanas,
a fonte de todos os arquétipos, a fundação de nossa humanidade compartilhada. É o lugar onde encontramos o sentido, a ética e a conexão que transcendem o eu individual. O narcisista, ao hipertrofiar o ego e se identificar totalmente com a persona, se isola. Ele acredita que é único, superior, e que as regras da humanidade não se aplicam a ele. Ele corta, voluntariamente, o fio que o conecta ao tecido da vida. Ele está, ontologicamente, sozinho. O labirinto do narcisista é a sua própria mente. Um sistema complexo de manipulações e fantasias de grandeza. Mas é um labirinto vazio, sem a voz dos ancestrais, sem a ressonância dos mitos, sem a sabedoria do inconsciente coletivo. Ele não consegue acessar a experiência humana profunda, apenas a superficialidade da performance. O golpe é a esterilidade criativa e espiritual. O sentido da vida, a verdadeira alegria, a ética que transcende o interesse próprio, vem da conexão com o inconsciente coletivo. Ao se isolar, ele se torna espiritualmente infértil. Seus objetivos são sempre rasos, baseados em posse e controle. Não há propósito transcendente. Em última análise, o que destrói o narcisista não é um ataque externo, mas o peso esmagador da irrelevância cósmica. Ele se esforça tanto para ser o centro do universo que se esquece que o verdadeiro centro é encontrado apenas na humildade de reconhecer ser uma parte, e não o todo. Ele vive uma vida de tédio existencial, compensado por doses cada vez maiores de suprimento narcísico. A destruição aqui é a morte da alma por inanidade, por falta de propósito real. O sexto golpe é a traição do anima e do animus. Jung nos ensinou que dentro de cada homem existe uma figura feminina internalizada, o anima, e dentro de cada mulher, uma figura masculina internalizada, o animus. A saúde psíquica exige o diálogo e a integração dessas polaridades internas. O anima está ligado à emoção, ao afeto, à conexão. O animus, à lógica, à estrutura, à assertividade. O narcisista é aquele que se recusa a permitir o diálogo interno. No narcisista masculino, o ânima, a ponte para o sentimento e a vulnerabilidade, é suprimido e rejeitado. O resultado é a frieza emocional, a incapacidade de empatia e a projeção de tudo que é terno ou frágil no parceiro ou na vítima, que é então desprezado por carregar o peso da sua própria humanidade negada. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. No narcisista feminino, o animus pode se tornar uma rigidez lógica e um domínio tirânico, negando a fluidez e a aceitação emocional. Em ambos os casos, a figura interna do sexo oposto se torna um inimigo e o psiquismo entra em guerra civil. O golpe é o desequilíbrio interno que leva à paranoia e à desconfiança crônica. Ao rejeitar o anima, o homem narcisista não consegue confiar em sua intuição ou em seus próprios sentimentos. Ele vive em um estado de vigilância constante, convencido de que o mundo está conspirando para desmascará-lo ou humilhá-lo. Ao rejeitar o diálogo com sua própria interioridade, ele se torna um ser incompleto e fragmentado. Essa fragmentação é a fonte da sua autodestruição, pois o self exige totalidade. O narcisista vive em guerra contra si mesmo,
A violência que ele projeta para fora é apenas um sintoma da batalha sangrenta que ocorre no seu inconsciente. Ele se trai ao negar a beleza e a complexidade de sua própria constituição psíquica, e essa traição se manifesta como depressão, vazio crônico e a necessidade insaciável de controle para manter as duas metades separadas. Chegamos ao sétimo e derradeiro golpe, a implosão do self. Este golpe é a armadilha final da onipotência. O self, em termos junguianos, é o centro organizador da psique, o arquétipo da totalidade, que busca a união de todas as polaridades, inclusive a sombra e a persona. O self é Deus em nós, o ponto de equilíbrio e sentido. O narcisista, ao inflar o ego e torná-lo Deus, comete o erro fatal da híbris, a arrogância trágica que os gregos tanto temiam. Ele sequestra o self. Em vez de permitir que o self guie o ego em direção à totalidade, o ego tenta se passar pelo self. O ego inflado se torna um falso Deus, uma divindade de papelão. O golpe é que o ego é finito, imperfeito e não pode suportar o peso da totalidade. Quando o ego se sobrecarrega com a tarefa de ser perfeito, onisciente e onipotente, ele se estilhaça. A implosão do self ocorre quando o mundo exterior, inevitavelmente, apresenta uma evidência que o ego não consegue reescrever, uma perda financeira irrecuperável, uma rejeição pública inegável, ou a simples velhice e fragilidade física que não podem ser maquiadas. Nessas horas de crise inevitável, a persona se dissolve rapidamente e o ego, que não tem raízes no self verdadeiro, se desintegra. Não há centro para onde retornar. A sombra, que estava aprisionada e projetada, retorna com força total. O narcisista, que se recusou a ser humano, descobre-se menos que humano, um fragmento flutuante de insegurança e terror. A depressão profunda, o colapso nervoso, a paranoia extrema e, em casos trágicos, a destruição literal são a manifestação dessa implosão. O narcisista se destrói porque ele insiste em viver fora das leis da psique. Ele nega a lei do limite, a lei do ciclo, a lei da sombra e, acima de tudo, a lei da humildade. Ele constrói a própria forca com os fios de sua vaidade. Agora, precisamos mergulhar na profundidade dessa destruição. Não se trata de uma simples vingança, mas de um processo inevitável. Precisamos entender o que significa, na prática da vida diária, a ativação desses 7 golpes e como sua retirada silenciosa funciona como um catalisador para a ruína deles. Quando falamos de a fome incessante, estamos falando sobre o vício do suprimento. O narcisista exige que o outro seja o seu regulador emocional externo. Ele usa você, suas emoções e suas reações como um termostato para a sua própria identidade. Se você está bravo, ele se sente poderoso. Se você está carente, ele se sente superior. Se você está admirado, ele se sente preenchido. O golpe é ativado quando você se torna emocionalmente opaco, uma parede de pedra. O narcisista ataca o vazio, mas o que ele encontra é o seu self sólido. A pedra não se inflama nem se dobra. A ausência de reação é a ausência de alimento. Ele tentará de tudo: a isca da raiva, o anzol da pena, a armadilha da culpa. Mas se você mantiver a opacidade, a sua fome incessante se volta para dentro. Ele não pode se alimentar do próprio vazio. Ele começa a roer a própria persona em busca de energia. A destruição começa quando a fonte secou e ele não tem reservas internas. No segundo golpe, o espelho quebrado, a sua ação é o silêncio da verdade. Quando o narcisista exige o espelho da admiração e você o retira, ele é forçado a confrontar o vácuo. Imagine-o fazendo uma performance grandiosa e, em vez de aplausos, ele encontra salas vazias. Nós não estamos falando de rejeição ativa ou de ataque, pois isso ainda seria um suprimento negativo. Estamos falando de indiferença existencial.
Você não é mais o objeto de seu drama. Você se torna um observador de seu próprio processo de individuação. Você olha para ele, não com ódio, mas com a tristeza desinteressada de quem vê uma criança perdida. Essa ausência de envolvimento emocional é o que quebra o espelho, pois ele depende da sua energia para refletir sua imagem. Sem o reflexo, ele questiona sua própria existência. E a fúria que ele sente é, na verdade, pânico existencial. E esse pânico é a autodestruição porque ele gasta uma energia colossal tentando manter a imagem de que ele não precisa de ninguém. Mas a retirada do espelho expõe a mentira. Ele é um castelo de cartas que precisa de um sopro constante de ar para se manter em pé. Seu silêncio é a ausência desse sopro. O exílio do herói se manifesta na incapacidade de tolerar a imperfeição. Se você é a vítima do narcisista, você é frequentemente responsabilizado por todos os problemas. Ele projeta a sua sombra em você, fazendo-o carregar o lixo psíquico que ele não suporta. O golpe é ativado quando você se recusa a carregar esse lixo. Isso é o que chamamos de reverter a projeção. Você precisa reconhecer que a culpa, a vergonha, a imperfeição que ele lhe atira não é sua, é dele. Ao devolver o lixo psíquico ao seu remetente, você o força a carregar a totalidade de sua própria sombra, algo que ele psiquicamente não está preparado para fazer. Ele não pode se tornar um herói, porque não pode confrontar o dragão da própria imperfeição. Você, ao se limpar da projeção, força o dragão a retornar ao seu covil interno. A sua saúde é o veneno dele. A sua integridade psíquica o força a encarar a própria falta de integridade. E essa pressão interna, a sombra que não pode mais ser projetada, o esmaga. Ele se destrói sob o peso de sua própria miséria negada. Quarto golpe: o cativeiro do tempo. Este é onde a paciência e a aceitação do seu próprio ciclo de cura se tornam a ferramenta mais poderosa. O narcisista exige reações imediatas e dramáticas. Ele vive na urgência da satisfação do ego. A cura, no entanto, é um processo lento, cíclico e não linear. Quando você se afasta, ele não suporta o tempo vazio. Ele não consegue preencher o tempo com atividade significativa, pois todas as suas atividades são performances para o exterior. Ele não consegue tolerar o tédio. O tédio é o portal para o inconsciente, e o inconsciente é o que ele mais teme. Sua cura, sua lenta jornada de reconstrução é o golpe. Você está se movendo com o ciclo da vida. Ele está estagnado, esperando que o tempo volte a girar em torno dele. Quando ele percebe que o seu mundo está seguindo em frente e que o seu papel de ator principal foi removido, a ansiedade e a paranoia se intensificam. Ele está cativo na cela do tempo estagnado, observando a vida passar por uma janela que ele mesmo construiu. A autodestruição aqui é a lenta corrosão da esperança de um novo suprimento. Ele se desespera porque a vida, essa força arquetípica, exige movimento. O labirinto vazio, o quinto golpe, é resolvido pela sua conexão com o sentido. O narcisista tenta roubar o seu propósito para se sentir importante. Ele tenta diminuir suas realizações para que as dele pareçam maiores. O vazio dele é preenchido temporariamente pela sua desvalorização. A arma é a sua individuação. Mergulhe em seu próprio propósito, em sua arte, em seu trabalho, em sua espiritualidade, em tudo o que te conecta ao inconsciente coletivo e lhe dá sentido que não depende dele. O narcisista não suporta o sentido transcendental. Ele só entende o poder horizontal, quem domina quem. Quando você encontra um sentido vertical, algo que conecta você ao self, à totalidade, à verdade, ele se torna irrelevante. Seu poder se baseia em diminuir o outro. Se o outro encontra a grandeza interna, o poder do narcisista é anulado.
Ele está preso em um labirinto vazio, porque a única saída é a humildade de se reconectar com a humanidade, e isso é o que ele se recusa a fazer até o fim. Ele se destrói na impotência de não poder roubar a sua alma. O sexto golpe, a traição do anima e do animus, requer de você o fechamento das portas internas. O narcisista tenta entrar em sua psique através das suas feridas emocionais e desequilíbrios internos. Ele é um mestre em explorar a sua carência, a sua sombra. A sua tarefa de individuação é a integração do seu próprio ânima ou ânimos. O homem deve integrar sua sensibilidade, a mulher, sua assertividade. Quando você se torna total, você não tem mais as rachaduras que ele pode explorar. A sua alma torna-se um vaso hermeticamente fechado. Quando o narcisista não consegue provocar a reação emocional que busca, ele perde o mapa para sua alma. Ele tenta projetar a frieza, a raiva ou a carência, mas se o receptor está em equilíbrio interno, a projeção volta para ele. Ele é forçado a confrontar o caos de suas polaridades internas não resolvidas. Ele se destrói no fogo cruzado de sua própria guerra psíquica. O desequilíbrio interno é a fonte de sua dor, e ao não conseguir jogá-la em você, ele a devora. E o sétimo golpe, a implosão do self, é o momento da verdade. O ego inflado exige ser o self. Sua destruição é o resultado de sua ambição psíquica excessiva. Ele não pode ser Deus. A implosão é ativada quando você não oferece resistência, mas oferece o vazio. É o golpe do judô psíquico. Você usa o peso da arrogância dele contra ele mesmo. Você se retira da arena. O ego dele, sem um inimigo externo para justificar sua grandeza ou sua vitimização, começa a girar em falso. A energia que era gasta na manipulação não tem mais para onde ir. Essa energia, que é puramente destrutiva, volta para o centro. E como o centro é falso, feito de persona e não de self, ele explode. A autodestruição é o resultado da sua própria onipotência. O ego se desintegra porque foi construído para ser invencível, mas a vida exige rendição e adaptabilidade. Esses 7 golpes não são meras estratégias de defesa, são as leis arquetípicas do universo psíquico que garantem que toda estrutura construída sobre a mentira e a negação da sombra acabará por cair. A profundidade dessa tragédia junguiana reside na eterna separação do narcisista de sua própria humanidade. Ele vive num pântano de melancolia e grandiosidade. Ele está sempre correndo, mas não em busca de algo, e sim fugindo de algo. A criança ferida que está enterrada sob a persona. Ele se destrói porque o inconsciente não aceita a mentira prolongada. O inconsciente é brutalmente honesto. A sua missão, se você foi vítima, não é puni-lo, mas sim realizar o seu próprio processo de individuação. Sua cura não é apenas sua salvação, mas a garantia da ruína da persona dele. Quando você se cura, você se torna uma entidade sólida e completa. E a completude, a integridade, é o que o narcisista não consegue metabolizar. Ele precisa de fragmentos para se sentir inteiro. Sua totalidade o torna tóxico para ele, um veneno psíquico que ele não consegue digerir. A tragédia do narcisismo, sob a lente de Jung, é que o narcisista é um eterno prisioneiro de si mesmo, algemado à imagem de um eu idealizado que não corresponde à realidade interior. É um faraó mumificado, cercado de tesouros de mentira, mas incapaz de respirar a vida. O processo de desmantelamento de uma persona tão rígida é lento e doloroso, e é aí que a profundidade da palavra se torna crucial. 8.000 palavras são necessárias para descrever a espiral descendente do psiquismo narcísico, pois a destruição não é um evento, mas uma lenta erosão. Vamos reavaliar o labirinto vazio, a falta de conexão com o inconsciente coletivo. A ausência dessa conexão gera o que Jung chamava de neurose coletiva.
O narcisista é o ponto de manifestação da doença da civilização moderna, a hipertrofia do ego individual, em detrimento da comunidade e da alma. O narcisista tenta criar um mito pessoal de grandeza, mas esse mito é desprovido de arquétipos universais. É um conto de fadas particular, repetitivo e, em última análise, entediante. Pense nos grandes mitos. Eles falam de luta, de falha, de amor, de rendição. O mito narcísico fala apenas de vitória e superioridade. O golpe secreto é que a alma humana, para sobreviver, precisa de mitos, precisa de arquétipos. Se o narcisista recusa o tesouro da humanidade, ele se torna um deserto. Sua destruição é a desmitologização de sua própria vida. Ele se torna o anti-herói que, ao invés de salvar, destrói. Mas o objeto principal de sua destruição é a si mesmo, através do vazio de significado. Ele se afoga na banalidade do mal, um mal que é, primariamente, a negação do self. O cativeiro do tempo também merece um mergulho mais profundo. A recusa do ciclo é a recusa da morte e do renascimento. O narcisista tem terror da morte, não a morte física, mas a morte do ego. O ego precisa morrer e renascer continuamente para permitir a individuação. Ele tenta parar o relógio no momento de seu maior triunfo. Isso o impede de absorver a sabedoria da dor, da perda, da velhice. A destruição se manifesta na incapacidade de adaptação. Quando o mundo muda, ele não muda. Ele se torna uma relíquia, uma peça de museu, enquanto a vida, o rio arquetípico, o deixa para trás. Ele gasta energia lutando contra a maré, e essa luta exaustiva é o que o destrói. Sua teimosia é o motor de sua ruína. Ele não pode se render ao fluxo da vida. O que fazer? Você ativa os 7 golpes através da sua total e completa indiferença emocional. Não é o ódio que o destrói, é a ausência de calor. A indiferença é o frio cósmico que atinge o seu ego inflado. O narcisista se alimenta de calor, seja ele positivo, admiração ou negativo, raiva. A ausência de temperatura emocional é a morte para ele. Para ele, a única coisa pior do que ser odiado é ser irrelevante. Sua retirada não deve ser uma fuga, mas uma ascensão. Você está subindo para um nível de consciência onde ele não tem mais ferramentas. Você está se tornando o arquétipo da alma integrada. E a alma integrada é o maior inimigo do ego fragmentado. Pense na sombra, o primeiro golpe, a fome incessante. O narcisista vive em constante necessidade de provar que não precisa de nada. A sua maior mentira é a sua independência. O momento em que ele percebe que não pode obter o que precisa de você e que o mundo está cheio de outros que também não vão suprir essa necessidade, é o momento em que a sombra dele se volta para casa. A sombra é a parte que foi negada. É a criança chorando, o adulto medroso. Quando essa sombra que ele tanto temeu retorna sem um objeto para ser projetada, ela exige atenção. Essa exigência é sentida como ansiedade, depressão e desespero. Ele se destrói porque a própria psique se rebela contra a tirania da persona. A sombra se torna o carrasco e o egocentrismo se torna a cela. A traição do animus, o 6º golpe, é a fonte da sua solidão existencial. Ele pode estar rodeado de pessoas, mas ele é intrinsecamente incapaz de se conectar em um nível profundo. O junguiano sabe que a conexão real acontece através da ponte do anima-animus, o reconhecimento da polaridade e da vulnerabilidade. Ao negar essa ponte, ele se condena à superficialidade. Ele se destrói, porque não consegue encontrar o calor humano necessário para sustentar a vida psíquica. Ele é frio por dentro, e o frio congela. O colapso final é o congelamento emocional, onde a vida se torna uma performance mecânica e sem alegria. A alegria é um arquétipo que ele não pode tocar, pois a alegria exige rendição.
Toda essa jornada de 7 golpes converge para um ponto central: a falha em alcançar a individuação. O processo de individuação é a tarefa da vida, a de nos tornarmos o que realmente somos. O narcisista aborta essa missão para se tornar o que ele pensa que deveria ser. Essa rejeição do self verdadeiro é a fundação da sua destruição. Ele se destrói por autorrejeição. A vingança do inconsciente não é rápida. É lenta, profunda e irreversível. Ela se manifesta como o desgaste da saúde física, a deterioração das relações mais superficiais e a constante necessidade de controle que nunca é satisfeita. Ele se torna o seu próprio carcereiro e a chave da cela é o ego. Tudo o que está aqui exposto sobre os 7 golpes deve servir como um mapa de sua própria libertação. Ao entender o processo de destruição dele, você se arma com a compreensão de que a sua cura é inevitável, e a dele, não. A promessa de que você descobriria as estratégias de retirada arquetípica deve ser cumprida agora, com a mais profunda seriedade. A estratégia não é complexa, é radical em sua simplicidade junguiana. Primeiro, o silêncio do mago. O mago, arquétipo da sabedoria e do conhecimento oculto, não se explica. Ele atua a partir da profundidade. Sua retirada não é uma briga, mas um desaparecimento estratégico. Você se torna um enigma. O narcisista precisa entender você para te controlar. Se você se torna ilegível, ele perde o controle. O silêncio é a língua que o ego inflado não entende. Segundo, a devolução da sombra. Toda vez que ele tenta culpá-lo, humilhá-lo ou diminuí-lo, você deve reconhecer a projeção. Internamente você deve dizer: isso que ele me atira pertence a ele. Não carrego o lixo psíquico de outro. A devolução da sombra é a atitude interna que ativa o primeiro e o terceiro golpes. Você se torna um muro onde a flecha de veneno ricocheteia. Terceiro, a construção do self autêntico. A estratégia final é o foco absoluto em sua individuação. Não importa o que ele faça, diga ou tente. Sua energia deve ser direcionada para dentro, para a construção do seu centro. O narcisista é um buraco negro que tenta sugar tudo para o seu vazio. Sua defesa é se tornar um sol, uma fonte de luz própria. Quando você brilha a partir do seu self, ele não pode te tocar, pois ele só entende a escuridão e o reflexo. Seu brilho é a escuridão dele. A chave mestra prometida, aquela que desativa o último e mais sutil dos 7 golpes, reside na compreensão profunda da lei da não-reação. O narcisista vive para a reação. A não-reação não é apenas um ato passivo, é um ato de poder supremo. É a recusa em doar sua energia vital para alimentar a mentira dele. A não-reação é o momento em que a persona dele, sem plateia, se sente ridícula e começa a se autodissolver. Essa é a liberdade que você adquire. Não é a liberdade de um campo de batalha, mas a liberdade de um sábio que transcendeu o drama. O narcisista é a imagem da tragédia. Ele busca a totalidade, mas só encontra a fragmentação. Ele busca o amor, mas só sabe amar a si mesmo através do ódio do outro. Ele busca a glória, mas só acumula o vazio. Sua vida é um ciclo de autodestruição, e o seu papel é apenas sair do raio de alcance quando o fogo interno começa a consumir tudo. A mensagem simbólica e profunda que conecta tudo o que foi dito, que ecoa no vazio da alma narcísica e ressoa em sua busca por significado, é a seguinte: o narcisista jamais consegue incorporar, nem mesmo em seus sonhos mais grandiosos, o arquétipo da humildade. A humildade, na perspectiva junguiana, não é subserviência. É o reconhecimento da sua finitude, da sua participação no inconsciente coletivo, da aceitação da sombra e da persona como partes, e não o todo.
A humildade é o portal para o self. O narcisista, ao rejeitar a humildade, rejeita o self, e ao rejeitar o self, garante que a sua existência será a de um meteoro flamejante que se destrói ao entrar em contato com a atmosfera da realidade. Ele se desintegra no calor da sua própria arrogância. Que a luz da sua consciência ilumine os cantos escuros de sua própria sombra, para que você jamais caia na armadilha da vaidade que consumiu aqueles que vivem pela máscara. Que o seu processo de individuação seja a sua fortaleza e que a sua paz seja o testemunho silencioso da derrota daqueles que escolheram a guerra interna. Curta este vídeo se você sentiu a verdade em suas entranhas. Comente abaixo, usando apenas uma palavra, o que você vai se recusar a projetar a partir de hoje. Compartilhe esta revelação com quem precisa parar de ser espelho e se inscrevam para continuar a jornada de descobrimento do self. Não se afaste da jornada. Seu self espera por você. O grande desafio da psicologia profunda, o que Jung tentou nos ensinar sobre a sombra e a persona, é que a destruição não é um evento dramático, mas sim o acúmulo de pequenas negações. O narcisista, em sua essência, é um acumulador de negações. Ele nega a dor da infância, nega a falha do presente, nega a incerteza do futuro. Cada negação é um tijolo na muralha que o separa da vida real, mas é também um peso que ele precisa carregar. A soma desses pesos é a sua autodestruição. Vamos retornar à fome incessante e aprofundar a compreensão sobre o suprimento narcísico. Este suprimento não é apenas validação externa, ele é a própria respiração do ego inflado. Sem ele, o ego entra em asfixia. O golpe que ele arma contra si mesmo é a elevação constante do padrão de suprimento. Ele precisa de doses cada vez maiores de admiração ou de caos para se sentir vivo, para sentir o eco de sua própria importância. Essa escalada é insustentável. É como tentar manter um fogo com gravetos úmidos. A chama é intensa por um breve momento, mas a exaustão é inevitável. O narcisista se destrói por exaustão. Ele cansa o mundo e, eventualmente, cansa a si mesmo. Ele precisa atuar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para manter a persona. Não há descanso, não há retiro, porque o silêncio e a quietude são a voz do inconsciente, a voz da sombra que ele aprisionou. Quando a vítima se retira, o narcisista precisa encontrar outra fonte de suprimento. E essa busca desesperada o expõe. Ele se torna previsível em sua fome, desvendando sua máscara para qualquer observador atento. Ele se joga em situações de risco, em novos relacionamentos desastrosos, em performances cada vez mais grandiosas e, portanto, mais ridículas. A autodestruição é o declínio social e emocional provocado pela sua hiperatividade insana em busca de alimento. Ele se torna o palhaço trágico que insiste em rir, mesmo que o palco esteja em chamas. Aprofundando no espelho quebrado, o segundo golpe, é vital entender a natureza da projeção. O narcisista não vê você. Ele vê o reflexo de suas próprias necessidades e medos projetados em você. Quando você sai do espelho, ele perde um pedaço de sua própria percepção da realidade. Ele fica desorientado. A realidade dele é uma alucinação compartilhada que ele força os outros a entrarem. Sua retirada não é apenas física, é a retirada da sua adesão à alucinação. Você se torna o arquétipo da testemunha silenciosa. Você testemunha a realidade, e a realidade é que ele é um ser humano com falhas profundas, medos e uma necessidade patológica de controle. Essa realidade é letal para a sua persona. A autodestruição se manifesta na desintegração de suas relações. Ele não pode ter intimidade, porque intimidade é o oposto da persona, é a entrega do ego. Ele precisa de controle, e intimidade
é vulnerabilidade. A solidão é o resultado inevitável do espelho quebrado. Ele pode cercar-se de admiradores, mas estes são apenas reflexos superficiais, e ele sabe disso no fundo mais amargo de seu ser. Ele morre na solidão de sua própria criação. No exílio do herói, a incapacidade de sacrifício, o ponto de ruptura é a ética. O narcisista opera a partir de uma moralidade utilitária. O que serve ao meu ego é bom, o que o ameaça é mau. Ele não tem acesso ao que Jung chamava de função ética transcendental, o sentido de certo e errado que transcende o interesse pessoal. O golpe se manifesta em seu colapso profissional e social, quando suas ações, baseadas unicamente no interesse próprio, começam a ferir pessoas importantes ou que possuem poder real. O narcisista não consegue manter a lealdade ou a cooperação verdadeira, pois ele sempre verá o outro como um meio, nunca como um fim. Essa falta de ética, esse constante uso e descarte, cria um rastro de inimizades e ressentimentos que, inevitavelmente, se reúnem para derrubá-lo. A destruição é o resultado da sua própria falta de integridade estrutural. A honestidade é a base de qualquer construção duradoura, seja ela uma carreira, um relacionamento ou a própria psique. Ele constrói tudo sobre a mentira. E a mentira tem prazo de validade. O sistema, seja ele familiar, corporativo ou social, acaba expelindo aquilo que é inerentemente corrosivo e não cooperativo. Ele se destrói na sua incapacidade de ser um membro real da comunidade humana. O cativeiro do tempo, o quarto golpe, é o fracasso na aceitação da impermanência. O narcisista tenta congelar o mundo para que ele nunca tenha que lidar com a mudança. A vida, no entanto, é pura transformação. Pense na metáfora junguiana do rio. A alma precisa fluir. O narcisista tenta construir uma represa para conter o rio, mas a pressão da água, a força da vida, cresce ininterruptamente. O golpe é que essa represa explode. O que o destrói aqui é a mudança inevitável da cultura, da tecnologia, das tendências. Ele se agarra a glórias passadas, a títulos obsoletos, a aparências que o tempo não mais sustenta. Sua rigidez o torna uma vítima fácil para a juventude, para a inovação e para a adaptabilidade. O narcisista não pode envelhecer com graça, porque envelhecer exige humildade, aceitação das limitações e uma mudança no foco do poder externo para a sabedoria interna. Ele não tem sabedoria interna. Portanto, o envelhecimento para ele é uma crise existencial constante, uma prova irrefutável de sua finitude e de sua fragilidade física. Ele se destrói na luta inútil contra a lei da entropia. O labirinto vazio, o quinto golpe, é a falta de ressonância. Ele fala, mas suas palavras são vazias de significado real. Ele performa, mas sua performance é oca. Ele busca o poder, mas o poder dele não tem raiz no amor ou no propósito. A autodestruição se manifesta na incapacidade de influenciar ou inspirar verdadeiramente. As pessoas podem temê-lo, mas não o seguem com o coração. O verdadeiro líder, o líder arquetípico, inspira a partir do self. O narcisista manipula a partir do ego. A manipulação é uma força de curto prazo. A inspiração é eterna. Em momentos de crise real, quando a comunidade precisa de força e sentido, o narcisista falha miseravelmente porque ele só sabe salvar a si mesmo. O labirinto vazio o condena à irrelevância na hora da verdade. Ele se destrói quando suas ferramentas de manipulação e controle se mostram inúteis contra a força do inconsciente coletivo em movimento. Ele é um ditador de um país que só existe em sua mente. A traição do anima e do animus, o sexto golpe, é a esquizofrenia interna. A recusa em integrar as polaridades internas leva a uma cisão constante. Ele está em guerra permanente.
Essa guerra se traduz em somatizações e doenças psicossomáticas. O corpo, o receptáculo da psique, não suporta a tensão da mentira e da repressão. A energia vital, em vez de fluir livremente para a criatividade e a conexão, é gasta em manter as barreiras internas e as projeções externas. O golpe secreto é que o corpo se torna o seu traidor. A doença, o enfraquecimento, a falência orgânica são a voz do inconsciente protestando contra a tirania do ego. O narcisista, que idolatrava o corpo e a imagem, é forçado a confrontar a sua fragilidade mais profunda. A destruição se manifesta na falência física, um lembrete biológico de que ele é apenas humano, algo que ele passou a vida inteira negando. Ele se destrói na cama de hospital, sozinho com a sombra que ele tentou evitar a vida inteira. E a implosão do self, o sétimo golpe, é a condenação final da híbris. O ego que se acredita Deus precisa do universo para se curvar. Mas o universo é indiferente. A lei do universo é a totalidade, e a totalidade inclui a escuridão. A implosão é ativada quando o narcisista perde o controle total de sua narrativa. Um escândalo que não pode ser abafado, uma evidência incontestável de sua fraude. A realidade, a essa altura, é uma avalanche que ele não consegue parar. A destruição final não é o que o mundo vê, mas o que ocorre internamente. É o terror de se ver nu, sem máscara, sem suprimento, sem propósito, sem conexão, sem ética. Ele se torna o arquétipo do rei deposto, mas sem a sabedoria da derrota. Ele é apenas o vazio que resta após a explosão da bomba da vaidade. A vida inteira, ele correu do vazio. No final, ele se torna o vazio. O conhecimento desses 7 golpes não é para regozijo, mas para a libertação. Sua energia não deve ser gasta em observá-lo cair, mas em construir seu próprio templo interior. A sua vitória é a sua paz. A destruição dele é o inevitável resultado de sua própria teimosia psíquica. O único ato de verdadeira oposição que você pode realizar é a sua prosperidade emocional, ética e espiritual. Você se torna a prova viva de que a vida com integridade é mais poderosa do que a vida baseada na manipulação. Você não precisa provar nada a ele. Sua vida feliz, plena e conectada é o testemunho mais cruel e eficaz de sua falência. Lembre-se sempre da natureza do trauma que ele causou. A projeção e a confusão. O narcisista tentou roubar sua alma e lhe dar a sombra dele em troca. Sua tarefa é a purificação. Limpe sua psique do lixo que ele atirou. Retome sua própria energia. Reclame seu self. O caminho da individuação é solitário, mas é o único caminho que leva à verdadeira força. O narcisista nunca ousa caminhar por ele, pois ele exigiria que ele aceitasse ser um ser humano mediano, falível e, mais importante, necessitado de ajuda e de conexão verdadeira. A recusa em pedir ajuda, a recusa em se mostrar vulnerável, é a última linha de defesa que se torna o último golpe. Ele se destrói na solidão orgulhosa. O silêncio da sua psique é o único juiz que ele jamais poderá subornar. Portanto, a última palavra sobre a autodestruição narcísica é que ela é, em essência, o fracasso do amor. O amor, seja ele próprio ou pelos outros, exige a aceitação do que é. O narcisista só aceita o que ele projeta, o ideal, a fantasia. Ele não ama a si mesmo, ele ama a ideia de si mesmo. E essa ideia, desprovida de humanidade e de sombra, é uma miragem que se dissolve no calor do deserto existencial que ele mesmo criou. Ele se destrói por desamor. E o desamor é a maior e mais corrosiva força do universo psíquico.